Meus queridos, nós estamos falando sobre um assunto de suma importância para a igreja, com o tema geral, o uso correto dos dons espirituais. Já estamos falando já há cerca de 3 semanas e esta noite nós vamos dar continuidade a mais alguma coisa a respeito deste assunto tão importante para a igreja. E eu gostaria de convidar os irmãos, assentados mesmos, para abrirem as vossas Bíblias no capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 11. E assim nos diz a palavra do Senhor. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Quem diz amém, irmãos? Amém. Nós vamos continuar o nosso assunto. Semana passada nós paramos falando que os dons do Espírito Santo, eles são dados à igreja. E os dons manifestam a presença de Deus no meio dela. E traz abundância de alegria. A manifestação dos dons no meio da igreja traz abundante alegria para todos aqueles que estão participando. Falamos aqui de que o apóstolo Paulo diz que há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidades de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E nós falamos aqui de que ministério aqui não se trata de nomes denominacionais, e sim de serviço prestado a Deus, não é? Através dos dons. E algumas passagens bíblicas, ela nos fala a respeito dos dons espirituais. A começar desse capítulo que lemos, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que era uma igreja abençoada, como nós lemos aqui, no primeiro dia que falamos, de que a igreja de Corinto era uma igreja em que Paulo diz que ela tinha todos os dons, mas faltava habilidade no uso desses. Não havia uma ordem, não havia assim uma coisa organizada. Por isso que Paulo ele passa a ensinar a igreja em Corinto para que eles pudessem aprender como usar esses dons. E
não podemos dizer que hoje, nos dias atuais, não é diferente. Em muitos lugares há, às vezes, até abuso com respeito a isso, na questão do uso dos dons. Às vezes, há pessoas que acham que o dom é dele ou dela, e pode usar a hora que quer, onde quiser, e às vezes tem até pessoa que faz romaria na casa de uma pessoa, às vezes de uma irmã, na casa de um irmão, porque Deus usa aquela pessoa e daqui a pouco, se não tiver cuidado, estão idolatrando a pessoa. Mas eu tenho falado aqui para os irmãos de que os dons, ninguém é proprietário dos dons. Os dons são dados à igreja para edificação, para exortação e consolação. São as três finalidades dos dons no meio da igreja: exortar, consolar e edificar. A igreja é edificada através das manifestações dos dons. E nós temos alguns versículos que gostaríamos de ler que nos dá a direção de que esses versículos estão falando exatamente a respeito dos dons espirituais. Esse capítulo 12, como lemos, até o verso do primeiro versículo ao versículo 11, já vimos. Mas também do versículo 28 ainda, até o versículo de número 21, a Bíblia nos fala aqui a respeito dos dons apostólicos, que são dados à igreja também. Observe aí o que nos diz a palavra do Senhor. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente o quê? Apóstolo, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Veja que o apóstolo nos traz aqui a ciência de que no seio da igreja Deus coloca pessoas com esta finalidade, não é? E é ministério aqui, nessa passagem, a Bíblia está falando aqui de pessoas a quem Deus usa com este dom, não é? Existem homens de Deus que passaram pela nossa igreja no Brasil, que foram verdadeiros apóstolos, irmãos. Homens que deixaram marca impagável, inapagável, digo, no coração das pessoas. Homens que, não vamos citar nomes aqui para não ser injusto, né, com alguns, mas muitos homens de Deus que passaram por esta igreja, como os primeiros missionários da Assembleia de Deus que chegaram no Brasil em 1910, eles deixaram, Gunnar Wingre e Daniel Berg, deixaram a marca de um verdadeiro apóstolo, irmão. Todos dois deixaram uma marca que jamais pode ser apagada. Então Deus levanta homens assim. Veja que para a igreja, Deus até Ele capacita pessoas, irmãos, dentro da igreja para governar a igreja. Porque a igreja não é só o púlpito. A igreja não é só o púlpito, tem o dia a dia, tem o lado físico, social da igreja. Não é? Como instituição aqui na terra. Mas claro que o maior alvo dela é como instituição divina. Mas e como estamos aqui na terra, a igreja também, ela tem os homens que Deus colocou para que governe ela, para que socorra ela. Aí ele diz que também para pessoas que Deus coloca com dons de curar. Existem obreiros que ele prega e
ordena a bênção da cura e a pessoa na mesma hora recebe a cura divina, irmão. Porque é um ato divino, não é um ato humano. Quando a gente se reúne no culto como este, irmão, a gente sabe que há pessoas que chegam às vezes preocupados, chegam doentes. Não estou falando doentes espirituais, estou falando claramente doente fisicamente às vezes. Chegou às vezes com algum problema, uma dor de cabeça, seja lá o que for. Jesus está aqui, pode curar você ainda hoje. Você pode sair daqui com a alma regozijada, né? Aquele pastor sul-coreano, David Wang Puchu, né? Ele, quando começou o seu trabalho missionário lá na Coreia do Sul, ele disse que certo dia ele estava num culto e chegou uma mulher, e aquela mulher estava numa cadeira de roda e botaram ela mesmo na frente do púlpito onde ele ia pregar. Quando colocaram aquela senhora ali na frente, ele sentiu uma ordem do Espírito Santo dizendo: desça e mande ela se levantar. Aí ele ficou olhando para ela e dizendo: isso é coisa da minha cabeça, isso é coisa de show. Eu não vou dar ouvido a isso. Fechava os olhos para não ver a mulher. Aí daqui a pouco abria de novo, quando olhava o Espírito Santo dizia: desça e mande ela se levantar. Ele ficou relutando. Chegou a hora, pregou, e o Espírito Santo inclinando ele para mandar a mulher se levantar. E ele relutou muito. Porque, irmãos, aqui convém abrir um parêntese aqui. Quem é verdadeiramente usado por Deus, teme. Teme. Não abre a boca assim com qualquer coisa, não. Abre? Não, irmão, é muita responsabilidade. Eu chegar para dizer uma coisa a uma pessoa sem Deus mandar? Quem vai fazer acontecer? Porque quando Deus diz, a responsabilidade é de quem? Dele. Mas se eu disser, eu quem vou penar. Então aquele pastor ficou relutando. E quando foi no final, ele levantou a igreja e botou a igreja para orar. Quando a igreja começou a orar, ele desceu e foi lá e disse no ouvido dela: se quiser levantar, se levante. E deu as costas e veio-se embora. Quando ele deu as costas, ele escutou os gritos do povo. A mulher tinha saltado da cadeira de roda e estava andando. Aí no final ele disse: como eu fui tão bobo. Eu poderia ter realizado um culto hoje parecido com o culto do cenáculo. No dia que desceu o poder do Espírito Santo, se eu tivesse dado credibilidade à voz do Espírito Santo e mandar a mulher se levantar. No início do culto, porque desde o início que o Espírito Santo tinha dito a ele: desça e mande ela se levantar. Mas ele deixou para o final. Mas mesmo assim Jesus fez, porque ele é fiel. Amém, meus irmãos? Então é preciso que a gente tenha muito cuidado, claro, irmãos. O pastor José Amaro da Silva, o meu pai, conta de que ele, quando ensinava a respeito dos dons espirituais, eu conheci o pastor José Amaro, né? Ele, quando faleceu, eu estava com 15 anos de idade. Era um homem muito seguro na doutrina, um grande servo de Deus, deixou um legado nesse estado, sofreu muito naquela época, quando assumiu a igreja em Pernambuco, 1953 aproximadamente, foi quando saiu daqui de Saldanha da Gama. Ele era evangelista aqui naquela igreja e saiu para ser pastor-presidente. Ele foi eleito presidente à tarde e à noite foi consagrado ao pastorado. E pastoreou esta igreja 20 anos ou 21 anos aproximadamente. Ele faleceu no dia 14 de abril de 1977. E veja como Deus faz, porque naquela época as casas pastorais não tinham telefone, celular ninguém nem falava, não é? 1977. Então, o dia 15 de abril era o dia da festividade do templo na Encruzilhada. E todos os obreiros do sertão, do interior, tinham que descer para Recife para a reunião da convenção.
Então, muita gente, quando chegou em Recife, teve um susto quando disseram: o pastor José Amaro faleceu. Então, Deus uniu o útil ao agradável, porque Deus, quando quer levar, não tem esse negócio de ninguém segurar. Não, não leva não. Deus dizendo: chegou a hora, é a hora dele. Claro que ele faleceu ainda com 60, me parece que 65 ou 64 anos aproximadamente, mas aquele homem faleceu e naquela época o seu sepultamento foi um sepultamento que foi calculado muita gente ali na encruzilhada até o cemitério de Santo Amaro. Mas deixou um legado. O pastor José Amaro era como um apóstolo do século XIX. Ele era um homem que, quando usava o púlpito da igreja, ele tinha autoridade. E ele, quando ensinava sobre os dons espirituais, ele dizia: cuidado como se ensina sobre os dons espirituais. Por quê? Quando você vai dar banho numa criança, antes de jogar água fora, que naquela época as mães não tinham banheira, era bacia de alumínio grande, né, que dava banho nas crianças. Quem tomou banho assim? Muita gente aqui, né? Não só eu não, né? Quem comprava uma banheira naquele tempo era quem tinha muito dinheiro. Comprava uma bacia de alumínio grande e botava o menino para dar banho. Então ele dizia: você, antes de jogar água fora, o que é que você faz? Você tem que tirar o menino e depois jogar a água fora, para não jogar o menino junto com a água. Ele disse: mesmo assim é você ensinar sobre os dons espirituais. Tem que ter cuidado para você, é tirar o menino e jogar a água, ou seja, a meninice vai embora, mas você segura para dar segurança a quem ficou. Quem ensina sobre os dons espirituais, eu devo ter muito cuidado para não ter, de forma nenhuma, deter a quem Deus usa ou apagar a chama pentecostal. Não, tem que ser com equilíbrio, porque essa igreja é uma igreja pentecostal. Amém, meus irmãos? Amém. Essa igreja é uma igreja pentecostal, é uma igreja que dá glória, que dá aleluia, que fala a língua. Jesus batiza com o Espírito Santo. Estou recebendo bastante notícia dos irmãos dos círculos de orações. Jesus salvando e batizando com o Espírito Santo. Renovando, oração de mocidade, Jesus salvando, batizando. Entendeu, irmãos? Já participei de muitos trabalhos, cruzadas evangelísticas, Jesus batizar muita gente. Aqui mesmo, não é? Tivemos resultados aqui da época do pastor Manuel, de grandes eventos ali no pátio, Jesus salvando e batizando com o Espírito Santo na mesma hora. Então, o poder é evidente, é real, não é algo abstrato, não. O Espírito Santo, ele ainda opera no seio da igreja. Agora, basta a mim e a todos nós, irmãos, sabermos como usar esses dons. Quem diz amém? Amém. Glória a Deus. Eu estava aqui procurando para ler para os irmãos, na versão dessa Bíblia Viva, a tradução do versículo 28 ao 31, de 1 Coríntios 12. Ele diz assim, olha, 28 a 31. Na igreja, Deus colocou tudo no seu devido lugar. Isso fala de organização. Ele diz: em primeiro lugar, os apóstolos. Em segundo lugar, os profetas. Em terceiro lugar, os mestres, que chama aí doutores, que são pessoas que têm, Deus dá a habilidade para o ensino na igreja. Existem homens na igreja que são verdadeiros mestres, que têm aquela chamada que Deus colocou para ensinar. Às vezes, a pessoa, quando para escutá-lo, você tem facilidade de entender o que aquela pessoa está dizendo, porque Deus levantou aquela pessoa como mestre. Doutores ali é mestre. Aí diz: depois os que fazem milagres, os que têm dons de curas, os que podem ajudar os outros, fala de socorro, né? Os que podem fazer
que outros trabalhem juntos, e os que falam línguas que nunca aprenderam, ou seja, línguas estranhas, não é? Então, tudo isso Deus faz. Vamos ler ainda na primeira epístola de São Pedro, capítulo de número 4, e o versículo de número 10, versículos 10 e 11. Ele diz assim: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja o quê? Glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence o quê? A glória e o poder para todos sempre. Então é o nome dele que é exaltado. Não é o nome do irmão fulano nem da irmã cicrana. Não, é o nome de Jesus. É o nome de Cristo que é exaltado e glorificado. Deus usa o irmão, Deus usa a irmã, Deus nos usa, e depois que Ele nos usa, nós não podemos ficar de jeito nenhum sendo abanado, como aqueles faraós eram com aquelas penas, ficavam abanando, dizendo: mas irmão, o Senhor, viu? Se o Senhor não tivesse ali hoje, que nada, irmão. Nós somos vasos de barro. Paulo diz: pela excelência do poder, Deus nos usa. A sua misericórdia é Ele. Se não for Ele, porque tudo é para Ele. Tudo que estamos fazendo aqui esta noite é para Ele. O coral cantou para Ele. A união cantou para Ele. O prelúdio cantou para Ele. Os jovens cantaram para Ele. A igreja está adorando a Ele. Tudo é para Ele. O nome dEle é quem deve aparecer. Aleluia. Vamos ainda a Hebreus capítulo 2 e o versículo 4. 2 e 4 de Hebreus. Não deixa a Bíblia fechada, irmãos. Estamos no culto de ensino. Testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Está vendo aqui? Ele diz que Deus testifica, aleluia, com os apóstolos, as maravilhas que Ele faz no seio da igreja. Ainda vamos ler Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Aleluia. Efésios capítulo 4, a partir do versículo de número 7. Diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. O 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Aí a finalidade pela qual Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, está no versículo 12. Ele diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que é quem? Que é quem, irmãos? A igreja. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus
a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Quem diz amém, irmãos? Vejamos que aqui Paulo nos está dizendo, irmãos, de que Deus é quem dá apóstolo à igreja. Deus é quem dá pastores à igreja. Deus não dá igreja a pastor, irmão. A igreja não é do pastor, a igreja é de Deus. A igreja tem dono. Aleluia. Tem o servo que ele coloca da maior responsabilidade, como nós temos o nosso querido pastor. Mas a igreja não é do pastor, a igreja é de Jesus. Foi ele que morreu por ela. Ele comprou ela com seu próprio sangue. Aleluia. Veja que Paulo diz, ele mesmo, esse aqui, ele está falando de Jesus, ele mesmo deu. Ele é quem dá pastor à igreja. Por isso que é preciso que entendamos, irmãos, de que o tempo que vivemos, nós temos que ter em mente que Deus, quando dá um pastor à igreja, é com essa finalidade do versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Por quê? Porque quando a gente aceitou a Jesus como Salvador, quando entendemos que aceitamos a Cristo como Salvador, então a nossa vida veio de todo jeito de lá. Uns aceitaram a Jesus, vivia nas drogas, outro vivia na prostituição, outro no adultério, outro em outras práticas que não agradavam ao Senhor. Mas quando chega aqui dentro para fazer parte do corpo de Cristo, o aperfeiçoamento vem através da palavra. A palavra vai nos tirando, irmãos, às vezes aqueles, na linguagem bem nordestina, aqueles catombos, né? Aqueles nó que às vezes aparecem, o Espírito Santo vai tirando com a palavra. A palavra vai entrando e vai purificando, vai limpando. E aquela pessoa que tinha aquele comportamento antes, ele agora começa a viver diferente. A finalidade, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Deus quer que sejamos perfeitos. Quem diz amém, irmãos? Então, foi a poderosa e abundante operação dos dons do Espírito Santo que promoveu a expansão da igreja primitiva, como nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, né? No capítulo 2, muito conhecido. Abra a Bíblia, por favor. Atos capítulo 2, a partir do versículo 37. Veja o que a palavra nos diz do crescimento da igreja ali nos dias da igreja primitiva. A palavra nos diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações, em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, ou a sua palavra,
E naquele dia agregaram-se quase quantas almas? 3.000 almas, irmãos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Aleluia. Você pode dizer amém? Aqui vemos a operação do Espírito Santo no tempo da igreja primitiva. Não tinha, irmãos, quando nós lemos ainda no capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos. Quando nós lemos, não vamos ler porque seria um texto um tanto longo, mas em casa os irmãos poderão ler. A partir do versículo de número 9 até o versículo 23, sobre a cura daquele homem. Não é? Porque Pedro e João, a Bíblia nos diz que eles estavam ali pregando a palavra do Senhor. A Bíblia nos diz assim: visto que hoje somos interrogados, porque aqui o capítulo 4 é uma continuação do que aconteceu no capítulo 3, da cura daquele coxo que estava à porta formosa, a porta do templo. Pedro e João iam para a oração. Aí eu costumo, quando estou falando sobre este assunto, eu costumo dizer que Pedro e João já estavam vindo cheio do Espírito de casa. Ele já vinha cheio de casa, porque a cura desse homem não foi depois do culto. Foi antes. Pedro e João estavam entrando no templo. Quando chegam na porta, está um homem coxo que diz: uma esmola. Aí eles dizem: olhem para nós. O homem olha. Aí Pedro agora fala por si, não fala por João, ele fala por ele. Ele diz: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E pegou pela mão, o homem se levantou e entrou no templo correndo. Aí quem estava dentro do templo viu que aquele homem, ele era o coxo. Houve grandes maravilhas. E Pedro e João foi parar no sinédrio, ou seja, ele foi parar no lugar de uma audiência de justiça, porque tinha curado aquele homem. Mas eles não tinham como negar, porque o homem estava ali. Esse homem estava doente? Estava. Está andando agora? Estava. Como foi? Foi Deus. Qual a explicação a dar? Por isso que o apóstolo Pedro, a partir do versículo de número 9, ele diz, o 8 diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Foi em nome de Jesus, Pedro está dizendo, foi em nome do Jesus que vocês crucificaram, que eu mandei esse homem se levantar, e ele se levantou, porque o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus estremece o inferno. O nome de Jesus, falado com autoridade, milagres acontecem. O que Pedro estava dizendo: vocês crucificaram ele, mas ele ressuscitou no terceiro dia, e é em nome dele que este homem se pôs de pé. Não fui eu, foi ele. Aleluia. Pedro mostra ali a sua humildade, porque ele podia, se fosse um homem soberbo, um homem de coração altivo, batia no peito e dizia: eu mandei ele se levantar, e ele se levantou. Não, Pedro disse: não,
Vocês lembram de Jesus que vocês mataram ele pendurado numa cruz? E que vocês pensaram que ele não ia ressuscitar? E ele ressuscitou dentre os mortos e está vivo à direita de Deus. Foi em nome dele que esse homem foi curado. Aí eles não tinham como contestar, irmão, porque milagre não se explica, se aceita. Você, quando vai falar sobre alguma coisa que aconteceu de milagre na sua vida, você começa a testificar e você falta palavras. No fim você diz, foi um milagre. Porque o homem estava lá em pezinho, para lá e para cá. E eles, como foi isso? Como foi isso? Aleluia. 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 É o mesmo Jesus de Pedro que está aqui. Você está sentindo ele? Fique com sua mão levantada por alguns segundos e adore a ele nesta noite. Dê a sua glória, a sua aleluia. É em nome dele que nós estamos falando essas palavras. Você está sentindo ele aí no seu coração? Está bem pertinho de você, ele está juntinho, ele está contigo. É na autoridade dele que nós estamos falando esta noite, do poder dele. Ele ainda é o mesmo, ele opera no meio da igreja. O seu Espírito Santo veio para habitar no seio da igreja. Aleluia! Apesar do grande desenvolvimento do homem, mas Jesus continua sendo o mesmo. Ele ainda salva, ele ainda cura, ele ainda batiza, ele ainda dá dons, ele ainda manifesta o seu poder, porque ele é o Jesus poderoso. E sai da marra seca na manamas. Ele me rasuma ne candala marrasire bitala marrasse. Oh, aleluia, aleluia. É no nome dele, irmãos, que as enfermidades são curadas. É no nome dele que demônios são expulsos. É no nome dele que pessoas oprimidas são libertas. É na autoridade do nome de Jesus. Foi isso que deu razão para os discípulos enfrentarem, irmãos, seus inimigos no tempo da igreja primitiva. Eles enfrentavam de cabeça erguida. A igreja, os nossos primeiros irmãos, eles sofreram muito. Muitos morreram, irmãos, devorados naquelas arenas. Quem já leu o livro As Catacumbas de Roma vai ver muito bem as atrocidades que foram feitas com muitos cristãos naqueles séculos. Mas quanto mais matavam e derramavam sangue, mais a igreja crescia. Era a semente que era semeada, não é? Ai, irmãos, não é? Aquele irmão André, não é? O irmão André, que é aquele pregador, o nome dele é um nome fictício, né? Mas é aquele homem que é chamado o contrabandista de Deus. O homem que naquela época que a Rússia era chamada de União Soviética, o país de cortina de ferro. Não se podia entrar de forma alguma com Bíblias, nem com nada, não. Nas fronteiras não passava, era revistado tudo. E ele vinha naquela época com um Fusca, cheio de Bíblia para entrar na Rússia. E quando chegou perto da fronteira, ele fez uma oração, disse: Jesus, esconde as Bíblias. Esconde as Bíblias. E quando o guarda chegou, que abriu a frente do carro, ele disse: é agora. Mas o guarda disse: para onde você vai levando tanto tomate? Jesus é assim, irmão, é inexplicável. Você imagina a dificuldade que tinha aquele país para poder chegar uma Bíblia lá. As Bíblias eram, quando muitos se convertiam, eles rasgavam a página da Bíblia e dividiam entre eles.
Aí um lia uma parte, outro lia a outra, aí depois voltavam dividindo para o outro ler a outra parte que não leu. Hoje nós temos tantos crentes, não estou dizendo aqui, mas tem crente que passa semanas, meses sem ler a Bíblia. E enquanto isso, existem tantas pessoas que têm fome da palavra. É por isso que o púlpito de uma igreja não pode ser usado para desabafo. O púlpito de uma igreja não pode ser usado para ninguém soltar o seu veneno. O púlpito de uma igreja é o santo dos santos, aonde esta palavra deve ser proclamada com poder e na sua totalidade, essência e pureza. E pureza na sua essência, porque a palavra, ela própria, ela é quem faz a obra. A palavra de Deus, ela vai aonde eu não vou. A palavra vai aonde o Senhor, meu irmão, como pai, no coração do teu filho e da tua filha. A palavra vai no coração do menino e da menina e muda ele. Às vezes você aconselha, diz as coisas e ele não quer saber, mas quando você abre a palavra, quando você lê a palavra, quando você ensina a palavra, ai, irmãos, é outra realidade. Porque a palavra, ela tem um efeito devastador, irmão. A palavra é como fogo nas florestas, que nessa época agora mesmo, lá para o sul, está tudo pegando fogo, né? Mas aquilo pega fogo por si mesmo, porque o sol, o tempo muito seco, então gera faísca e pega fogo. A palavra no coração de uma pessoa, a palavra de Deus é assim também. Às vezes o homem é duro, às vezes a mulher é dura, o filho é duro, o pescoço duro, parece que não vai, mas quando a palavra bate, quebra ele, quebra ela, ele fica prostrado diante de Deus Todo-Poderoso e reverenciando e dizendo: é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. E quando você vê o resultado, você diz: é Deus mesmo. Você vê o resultado, é Deus mesmo. Olha para aí, quem era esse menino? Quem era essa menina? Quem era essa irmã? Quem era este irmão? Quem era essa vizinha? Quem era este vizinho? Quem era este colega de trabalho? Quem era esse amigo de faculdade? A palavra, a palavra, a palavra. O Espírito Santo, ele age através da autoridade da palavra. Por isso que a igreja primitiva, irmãos, ela teve tanto sucesso na nossa linguagem, né? Não é sucesso, mas desenvolvimento, irmão. A igreja cresceu, imagina, irmãos. No capítulo 2, o texto que nós lemos aqui, está chegando a hora quase de terminar. Nós vamos ver que a pregação de Pedro, irmãos, no dia que desceu o poder do Espírito Santo, Pedro se põe em pé com os 11 e começa, faz um sermão, irmão. Meu Deus do céu, que sabedoria! Com tanta graça, Pedro fala e vai falando, Deus vai enchendo e ele vai falando. E quando ele diz: salvai-vos desta geração perversa, eles perguntam: como poderemos? Ele diz: aceite Jesus. Aceite Jesus. Aí naquele momento quase 3.000 almas, olha, sem microfone, sem internet, sem megafone, só a garganta. Você sabia que foi assim que essa igreja começou? Os missionários Joel Carlson e irmã Signe Carlson começaram aqui em Pernambuco um trabalho em 1918, irmãos. Ele e a esposa vieram
da Suécia para Belém, de Belém vieram para cá, casaram-se e vieram de lua de mel já para assumir a obra aqui em Pernambuco. Não foi fácil. Eu conheci a irmã Signe Carlson. Ela faleceu, me parece que em 1979, se não estiver enganado. Aquela mulher, até aquele ano, ela chegou em 1918, mas ela falava ainda com o sotaque sueco, que às vezes ela falava, você tinha dificuldade de entender o que ela dizia. E não foi fácil, mas houve um dia em que o missionário Joel Carlson viu a coisa apertar tanto, porque todo missionário passa pela prova, passa pelo teste para saber se tem mesmo chamado ou não, irmão. Só fica quem tem chamada, convicção. A obra de Deus não é feita assim, simplesmente você dizer, vamos fazer. Não, irmão. Se você não tiver convicção, você não fica. Porque tem os sofrimentos, tem os testes de Deus, para saber se você tem mesmo chamada. Pensa que é fácil? Eu fui missionário, irmão. Eu não tenho as experiências de nenhum outros que tem por aí, mas eu tenho a minha experiência. E se eu não tivesse convicção da minha chamada, que Deus havia me mandado para aquele lugar, eu tinha voltado com um mês que estivesse lá. Mas eu passei 7 anos lá. E Deus disse, foi para aqui que eu te trouxe. E eu fiquei lá. E o missionário pensou, ele não disse nem a irmã Signe. Ele pensou e disse, eu vou me embora. Vou voltar para a Suécia. Vou deixar a Signe aqui. Eu fico trabalhando lá, mando o sustento dela. Depois, quando eu me edificar lá, eu levo ela de volta. E ele passou o dia orando. Quando foi à noite, ele foi para um culto. Poucos crentes, não tinha nem 10 crentes. Jesus batizou uma irmã com o Espírito Santo e usou aquela irmã falando na língua sueca para o missionário e disse a ele, homem, Joel, chamou pelo nome dele, Joel, se tu ficares, eu farei uma grande obra nesse estado. E ele ficou, olha aí a obra. Nós somos resultado, irmão. Essa igreja, irmãos, ela tem sua história, irmão. Essa igreja não caiu de paraquedas, não. Essa igreja custou lágrimas. Essa igreja custou perseguições, irmão. Eu conheci pastor, irmão, ou mais de um pastor dessa igreja, irmãos, que foram para o sertão, irmãos. Nem me refiro ao meu pai, que já foi em 1975, mas conheci um homem nesse estado, que ele passou por lá, por São José do Egito. Aquele homem, irmãos, ele desmaiou de fome, irmãos. Foi ameaçado pelo pároco daquela cidade. O pároco se reuniu e disse que ali bode não fazia chiqueiro. Mas ele disse, foi para aqui que Deus mandou. E ele permaneceu lá. Evangelizou, ganhou alma. Está na glória. Entendeu, irmãos? Essa igreja tem uma história de sofrimento, irmão. Daquela época, o pastor José Amaro da Silva saía daqui de Recife para o sertão num jipe. Estrada asfaltada só tinha até perto de Arco Verde. Para lá era tudo chão. Mas ele ia ajoelhado dentro do jipe, orando, Jesus, ajuda, faz crescer o trabalho. Pastor João Gomes, que trabalhou em Gameleira há muitos anos, pastor José Amaro deu posse a ele em Salgueiro, irmãos. Não tinha crente. Alugou uma casa e chegou lá o caminhão de madrugada e o pastor deu posse a ele dentro da casa e disse, vai ganhar alma para Jesus. E ele foi ganhar almas. Eu conheci um homem que trabalhou em Afogados da Ingazeira.
Trabalhou 3 anos. Saiu de lá, deixou 2 crentes. Irmãos, igreja é coisa séria, irmão. Deus tem um segredo com a igreja, porque a igreja é dele, o povo é dele, eu sou dele, foi ele quem nos fez povo seu. O salmista diz no Salmo 100: e ovelha do seu pasto. Nós temos um pastor, o pastor divino. Nós temos um pastoreio, nós temos um redil, e o redil não pode ninguém entrar, porque tem um pastor que está tomando conta do redil. Então a igreja, ela cresceu assim, e para poder crescer, a igreja primitiva, ela foi dotada de dons espirituais, que a igreja de então continuou crescendo sem parar e triunfando, apesar das limitações da época, da oposição e das perseguições. Mas a igreja crescia. A igreja crescia. Perseguia aqui, mas olha, pastor Manuel Filadélfio, que faleceu aqui em Ribeirão, trabalhou em Camela. Ele foi obreiro em São José do Egito. Irmãos, aquele homem sofreu muito em São José do Egito, irmão. Ainda hoje tem uma irmã lá, a irmã Luzia Chaves, que é uma senhora de quase 90 anos. Ela é uma das primeiras crentes de São José do Egito, e ela já veio da cidade de Patos, na Paraíba, que eles moravam lá. E de Patos, na Paraíba, para São José do Egito, não dá 100 quilômetros, porque a divisa fica a 23 quilômetros. E ela veio para lá e encontrou, quando o pastor Manuel Filadélfio chegou por lá, meu Deus do céu, aquele homem, irmão, sofreu muito. Ele marcava um culto para fazer na porta da casa da irmã. Quando era daqui a pouco, lá vem uma procissão para acabar com o culto. Passou tempo lá, irmãos, recluso, sem poder sair nem para dizer bom dia, que a perseguição era grande. Ai, irmãos, hoje, depois que a igreja está uma árvore frondosa dessa, todo mundo quer se abrigar nela. É ou não é? O mangueiral, quando cresce, aqueles pés de manga bem frondosos, né? Quando cresce muito, quando você chega no sítio, no sol quente, você corre para onde? Para debaixo do pé de mangueira. Mas não sabe o que ela passou para poder chegar até aquela idade. É como essa igreja. Os irmãos jovens que estão aqui, os adolescentes, essa igreja, Assembleia de Deus em Pernambuco, não é fruto de divisão. A igreja Assembleia de Deus em Pernambuco não é fruto de divisão. Foi os missionários Joel Carlson e Signe Carlson quem fundaram essa igreja. Essa igreja está completando 102 anos. Eu alcancei o templo da Encruzilhada, lá na Castro Alves. Tinha reunião de obreiros ali que nem enchia, irmão. Hoje não cabe os auxiliares locais de Recife, só de Recife. Não cabe. Nem a convenção. Não cabe. Porque Deus disse à irmã Cine, certa vez ela orou. Ela contava esses testemunhos nos ciclos de orações, irmão. Uma vez ela disse: Jesus, se tu nos mandasse para cá e o trabalho não cresce, está difícil, como vamos fazer? O Senhor disse a ela: Cine, eu vou fazer uma obra tão grande aqui, que vai chegar um dia que tu vai tentar entrar na minha casa e não vais conseguir, de tanta gente que eu vou salvar. E os irmãos sabem quando isso aconteceu? Em 1958, no cinquentenário, 1968, no cinquentenário dessa igreja, ela chegou para um culto lá na Encruzilhada, a rua estava tomada. Ela desceu do carro, saiu pedindo licença um, licença outro. Quando ela foi chegando no portão para subir os degraus da igreja, da Encruzilhada, para entrar, ela pedia licença e ninguém se afastava, que ela estava assim, ó, feito uma caixa de fósforo, de multidão.
Quando ela disse, licença, licença, querendo entrar, o Espírito Santo disse, lembra do que eu te disse? Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Você sabia que o círculo de oração no Brasil foi fundado em Pernambuco? Você sabia que a harpa cristã foi feita aqui em Pernambuco? A primeira harpa cristã saiu daqui de Pernambuco. Deus tem um tratamento com essa igreja que não tem quem entenda. Eu converso com amigos que vivem em São Paulo, que vivem fora do estado de Pernambuco, e ele diz, olha, não tem igual a Pernambuco, a gente sabe que... Mas foi Deus que deu esse modelo, irmão. Que modelo de igreja quem dá é Deus, não é o homem não. Amém, amados? Que Deus nos abençoe. Quem diz amém?